como agradecer o que fez por mim e pelo que fará. Somente um Deus assim é capaz de amar um pobre pecador. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é rei. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo até o fim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é Bom dia, meus irmãos. Hoje nós vamos dar sequência a nossos estudos da nossa revista que fala sobre as marcas da vida cristã. E a lição que nós estudaremos hoje é a lição número 11, que vai falar sobre a marca da fé. Uma importante marca na vida de qualquer cristão, porque é a partir da fé, é a partir do crer em Jesus Cristo que nós alcançamos a vida eterna e aí começamos a nossa jornada como cristãos. O textual da nossa lição de hoje encontra-se em 1 João 5, é o último capítulo da primeira carta, e nós vamos ler os versículos de 1 a 19. Se você está em casa, pegue a sua Bíblia, abra e acompanhe. A versão que eu estarei lendo é a King James, então na edição você também verá aqui a leitura, você pode acompanhar ou, se quiser comparar, pode comparar também com a sua Bíblia. Então antes de ler a palavra de Deus, nós vamos orar, pedir para que Deus possa
nos orientar, falar aos nossos corações, e que tudo quanto nós estudarmos aqui nessa lição seja útil para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia, e que as marcas que nós levamos possa ser vista por outros como um referencial. Oremos. Pai querido, Pai amado, nós te somos gratos, Senhor, porque Tu nos deste, ó Pai, a oportunidade de sermos feitos Seus filhos. Tu nos deste, ó Pai, a salvação, e a partir deste momento, Pai, nós levamos as marcas que nos mostram, ó Pai, o quanto Tu nos amaste, ó Pai, a ponto de entregar Seu Filho por nós. Nós queremos pedir, Senhor, neste momento, por essa lição que nós vamos estudar, que tudo que for lido, tudo que for dito, possa ser para o nosso crescimento espiritual, possa ser para que nós nos tornemos crentes melhores, para que nós possamos buscar ser servos fiéis e de fazer a sua vontade, para fazer a Tua vontade aqui onde nós estamos. Nós queremos pedir por cada uma das pessoas que está acompanhando, que Tu possa abençoar a vida de cada uma delas, da mesma forma que Tu possa usar a minha vida como instrumento. Muito obrigada por tudo, perdoa as nossas falhas, é a oração que nós fazemos não porque merecemos, mas em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo é que nós choramos. Amém. Bom, 1 João 5, de 1 a 19, vai falar assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também o que dele foi gerado. Desta maneira, sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Porquanto, nisto consiste o amor de Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por intermédio da água e sangue, Jesus Cristo. Não apenas mediante a água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. Assim há três que proclamam testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e há plena concordância entre os três. Nós aceitamos o testemunho dos homens, contudo o testemunho de Deus tem maior valor, porquanto é a palavra de Deus, que Ele próprio afiança acerca do seu Filho. Ora, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Todavia, aquele que não deposita fé em Deus o faz mentiroso, porquanto não crê no testemunho de que Deus proclama acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos concedeu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas orientações vos escrevo, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido, de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Deus nos dá atenção. E se estamos certos de que Ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não leve à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Existe pecado que conduz à morte. Não estou ensinando que se deve orar por este. Toda injustiça é pecado, contudo, há pecado que não induz à morte. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasce de Deus o protege e não permite que o maligno o possa tocar. Estamos cientes de que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Bom, nós chegamos à lição 11
estudamos várias marcas, a marca da esperança, entre outras marcas, né? A marca da esperança nós estudamos na lição anterior. E hoje a gente chega na lição que vai falar sobre a marca da fé. A partir da fé, nós recebemos a Jesus Cristo, né? A Bíblia nos fala, crê no Senhor Jesus Cristo, tu e a tua casa serão salvos, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele vai falando, né? Quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, a ação de crer, né? O ato de crer, nos conduz à salvação. Mas crer em qualquer coisa, é uma fé qualquer. Hoje a gente vive uma realidade onde o mundo prega a fé como uma positividade, né? O autor vai falar aqui que o mundo prega a fé como sendo algo subjetivo, ou seja, pessoal, cada um tem a sua fé. Eu creio nisso, eu coloco a minha fé nisso, e a Bíblia nos diz exatamente o contrário. A nossa fé, ela deve estar firmada em Jesus Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados. É através da fé em Jesus que nós alcançamos a vida eterna. É através da fé em Deus que nós cremos sobre a vida de Jesus. É através da fé em Deus que nós cremos na Bíblia, né? Então não é uma fé subjetiva, não é uma fé que vai variar de acordo com o freguês. Não é isso, não é assim que funciona, né? A fé, ela é algo concreto na vida do cristão. Embora o mundo tente transformar a fé em algo subjetivo, baseado na vontade do homem, e até mesmo numa expressão do pensamento de positividade, a fé bíblica genuína é algo maravilhoso, porque ela é uma certeza, um dom dado por Deus a nós. Através da fé, nós podemos ver, conhecer e crer em Deus, bem como fazer a sua vontade. Quando uma pessoa que ainda não aceitou Jesus, quando não reconhece Jesus Cristo como seu Salvador, né? Quando ele não crê em Deus, essa fé, ela pode ser em várias coisas. A gente vê, né, por aí os adesivos nos carros, fé, né? Vai com fé. A gente tem música, né? Andar com fé eu vou. Mas fé em quê? A fé mal direcionada, ela é morta, né? Ela não tem sentido, ela não te leva em lugar nenhum. Mas é através da fé em Deus que nós conseguimos alcançar a salvação. E quando a gente fala, quando nós estamos no mundo e vemos as pessoas andando e indo em direções que vão ao contrário daquilo que Deus nos prega, né? E nós pregamos, muitas pessoas falam, mas eu não creio em Deus. Se você não crê em Deus, aí é complicado, porque a nossa base é a Bíblia, né? Através da Bíblia, da palavra de Deus, ali o nosso manual de conduta, nosso manual de regras, nós aprendemos sobre Deus, nós aprendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a partir do momento que eu digo que eu creio na Bíblia, eu não creio apenas que ela contém a palavra de Deus, eu creio que ela é a palavra de Deus, do começo ao final. Tudo que está na Bíblia foi inspirado por Deus. Há homens que escreveram através daquilo que Deus nos inspirou a escrever. Então nós precisamos ter a certeza da nossa fé na Bíblia, na palavra de Deus, sabendo que ali nós encontramos a palavra de Deus, os ensinamentos, as regras, aquilo que nós precisamos aprender para que a gente viva bem, para que a gente agrade a Deus, para que a gente alcance a sua vontade. O primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre a fé que gera amor e obediência. O apóstolo João descreve a fé salvadora como uma ação contínua, como eu falei. A fé salvadora, ele vai descrever a nossa fé, a fé cristã, como uma fé salvadora. Não é uma fé qualquer em qualquer coisa, mas é a fé que nos leva à salvação através de Jesus Cristo. E ela é uma ação contínua, né? A partir do momento que eu creio, que eu aceito Jesus como meu Salvador, a partir do momento que eu confesso isso, ela vai até o final da minha vida, até o dia onde eu me encontrarei com o Senhor. Ela tem uma continuidade. E essa continuidade, ela nos leva a algumas ações, né? O amor, o primeiro, e a obediência. Quando a gente fala de amor como um mandamento, nós vivemos numa sociedade, nós vivemos num mundo onde o amor é romantizado, onde o amor é visto como um sentimento apenas. Mas para nós cristãos, o amor é uma decisão,
é algo que eu preciso exercitar. Ele é um dom do Espírito que precisa ser exercitado, né? Quando a gente estuda os frutos do Espírito, a gente tem lá fé, amor, mansidão, e o amor é um desses frutos, né? Que nós precisamos exercitar. Se fosse uma escolha, se fosse um sentimento simplesmente, né? Uma escolha não, mas um sentimento simplesmente, seria fácil. Eu escolheria amar as pessoas com quem eu tenho convívio, com quem eu tenho afinidade, mas não é essa a verdade que a Bíblia nos ensina. O amor, ele vai além. Eu escolho amar até aqueles que não me fazem bem. E a Bíblia fala, né? Se eu digo que amo o meu irmão, né? Eu digo que amo a Deus, mas não amo o meu irmão a quem eu vejo, esse amor não existe. Então, a partir do momento que eu escolho obedecer a Deus, o amor é um dos mandamentos do nosso Deus. E aí, através da fé, eu exercito esse amor pelo meu próximo, por aqueles que eu não tenho tanta afinidade, por aqueles que desagradam de uma certa forma, que agem ou têm opiniões diferentes da minha, ou daqueles que realmente são rudes, aqueles que pecadores que a gente classifica como o mais pecador possível, eles também são alvo do amor de Deus. Eu não digo merecedor porque isso ninguém é, né? Nós não merecemos, porque a graça nos salvou. A graça é um favor imerecível, eu não mereço a graça de Deus. Eu não mereço o amor de Deus, mas mesmo assim Ele nos amou. Então, se a gente fosse amar apenas aqueles que merecem, ninguém seria amado, né? Então, o amor, ele precisa ser uma escolha diária. Isso se faz nos pequenos detalhes, nas pequenas ações, não apenas dentro da nossa casa, do nosso lar, mas na rua, no nosso trabalho, na escola, onde quer que nós vamos. O amor, ele precisa ser uma decisão. E lá em 1 Coríntios 13 a gente vai ver algumas características do amor, né? O amor é paciente, o amor não é invejoso, o amor não se gaba, né? Várias características ali que nós precisamos desenvolver para que esse amor seja genuíno e verdadeiro. Devemos entender que o amor resultante da fé não é uma ação emocional, mas uma ação de obediência. Amar é um mandamento e não apenas um sentimento. Então, quando nós decidimos amar, quando nós decidimos andar em amor, quando nós decidimos agir com amor, né, nós estamos obedecendo a palavra de Deus. O segundo tópico da nossa lição vai falar sobre a vitória que é pela fé. A nossa vitória diária é pela fé. João deixa claro que o vencedor, palavra a qual será muito utilizada no livro de Apocalipse, seja aquele a quem crê que Jesus é o Filho de Deus e confia na sua obra redentora. Essa palavra vencer, né, traduzida, ela vai ter o sentido de conquistar, ter vitória ou conquistar o poder. Entretanto, há aqui uma questão que nos faz pensar sobre o que nós somos vencedores, né? E aqui ele vai continuar falando, nós somos vencedores sobre o mundo, né? Então aqui, o apóstolo afirma que o cristão vence continuamente o mundo. O mundo logo torna-se um vencedor. É por meio da fé em Cristo e da dedicação de sua vida a Ele, a Jesus Cristo, que nós somos feitos vencedores, mais do que vencedores, né? E a gente tem a ideia do vencedor, aquele que vai receber honrarias, reconhecimento, glórias, né? E só que essas coisas não serão terrenas. Então, muitas igrejas, muitos pastores, muitos falsos profetas, aquelas pessoas que não estão baseadas na palavra de Deus, vão tentar convencer ao povo, aquele povo que não está firmado, não tem base na palavra, não busca exatamente o lugar correto das orientações, que ele vai ser um vencedor acima de tudo. Então é comum a gente encontrar até algumas lojas, nada errado de colocar um versículo bíblico na sua fachada, mas passa uma impressão que nem sempre é a correta. A gente fala, tudo posso naquele que me fortalece. Mas beleza, quem escreveu essa frase? Né? Paulo escreveu isso ali e ele vai falar sobre as dificuldades que ele já passou, que ele já enfrentou com a força de Deus. Ele pode passar fome, ele sabe passar fome, ele sabe passar por fartura,
ele sabe passar por prisões, ele sabe passar por restrições. Tudo isso ele pode. Por quê? Porque é Deus que o fortalece. E muitas vezes passa a ideia errônea de quando eu posso, eu faço o que eu quero, eu faço o que vai me fortalecer, o que me convém, porque Deus está comigo, porque Ele é minha força. Nós precisamos entender que essa vitória que nós temos, que é diária e contínua, constante até nós alcançarmos a vida celestial, ela é uma vitória sobre o mundo, sobre o pecado. E nem sempre nós vamos receber esse reconhecimento. Nem sempre nós vamos ter louros, nem sempre nós vamos ter a ajuda ou ser visto como alguém realmente vencedor. Mas a Bíblia nos garante que através de Cristo, em Cristo, nós somos mais vencedores. Mas é nas pequenas batalhas. Quando a gente fala que nós somos vencedores, quando a Bíblia fala que nós somos vencedores, essas conquistas, elas são contínuas. E quando ele vai usar o termo vitória, ter vitória, conquistar, a gente subentende que para essa conquista vir, nós tivemos batalhas. Então a vida do crente não vai ser só de tranquilidade. Jesus nunca prometeu isso. Ele falou que no mundo nós teríamos aflição. Mas ele deu também um recado. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a promessa, pelo fato de Jesus Cristo ter vencido o mundo, ele nos dá essa certeza de vitória também. E se nós tivermos bom ânimo, se nós tivermos esperança, se nós tivermos alegria, se nós tivermos paz em Jesus Cristo, isso significa ter bom ânimo. É viver a vida sabendo de que Jesus está conosco, que apesar das dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, que são muitas, Ele está conosco e já nos garantiu a vitória. Porque as coisas que nós vivemos aqui são terrenas. A gente vive a nossa vida inteira, desde a infância até a velhice, buscando por uma coisa terrena e passageira. A partir do momento que nós entendemos que a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa certeza, a nossa vitória, ela vai além, ela transcende a vida carnal, a gente entende que nós somos mais vencedores, porque a gente vai passar muito mais tempo no céu do que a gente passa aqui. O que a gente passa aqui na Terra, o que a gente vive aqui, é uma fração muito pequena da vida eterna que nós recebemos a partir de Jesus Cristo. A vitória do cristão, mediante a fé, não representa a ausência de lutas ou batalhas. Pelo contrário, está sendo dito aqui, pelo discípulo amado, que a vitória é uma realidade, porém é alcançada por meio de lutas incessantes. O cristão vence o mundo pela sua união com Cristo, tornando-se participante da vitória em Cristo. E a gente vai ver lá em Romanos 8:37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Contudo, os sistemas que governam o mundo estão sob o domínio de Satanás. Então, quando a gente fala, o mundo jaz no maligno, ele está impregnado, o maligno tomou conta. Então, quando a gente fala em esperança, na semana passada, na lição que nós estávamos estudando, nós falamos sobre essa questão da esperança. A nossa esperança, ela é em Cristo. A palavra esperança vem de esperar. Então, eu espero em Jesus. Então, a esperança que eu tenho não é para esse mundo. Quando eu vejo aqui o mundo está indo para o inferno, o pecado tem tomado conta de uma forma tão absurda, e aí eu falo, eu não tenho esperança para esse mundo. Eu não vejo, infelizmente, eu não tenho expectativas de que o nosso mundo melhore. E a Bíblia nos fala que realmente não é isso que vai acontecer. Mas a nossa esperança, ela está de uma vida melhor com Cristo, no céu. Então nós precisamos saber que o mundo onde nós estamos inseridos, nós não somos daqui, nós somos estrangeiros. Quando Jesus ora por nós, ele fala, não tirai-os do mundo, mas livra-os do mal. Porque o mal está a todo momento investindo em dificultar a nossa vida, em fazer com que nós falhemos e o outro que está olhando para nós veja aquilo ali como algo que não é legal. E
a gente precisa entender que nós somos a Bíblia que o mundo lê, né? As marcas que nós carregamos nos tornam um diferencial. Quando eu marco alguma coisa, eu vou marcar, eu parei aqui, eu vou marcar aqui para saber de onde eu continuei. É um destaque. Nós temos as marcas da vida cristã e essas marcas precisam nos destacar em relação ao mundo, né? As pessoas precisam olhar para nós e nos ver como um diferencial, né? Se eu, como um cristão, que confesso Jesus Cristo como meu Salvador, não ajo com fé, se eu não ajo com amor, se eu não ajo com esperança, que marca eu tenho deixado? As pessoas não estão vendo em mim aquilo que precisa ser visto. O testemunho vivo, né? O apóstolo João, ele foi um testemunho vivo. Ele foi a prova de que alguém muito ruim pode se tornar alguém bom. Alguém pode ser transformado, né? Então ele carregava em si, consigo, as marcas da vida cristã, a evolução, a maturidade que ele alcançou ao longo dos tempos. E, dando continuidade no que nós já estamos falando, no tópico 3, a gente vai falar sobre a fé que nos leva ao testemunho. O apóstolo João explicita o testemunho como uma espécie de resultado da fé, né? Então, a partir do momento que eu creio, eu testifico do que eu creio, né? Testemunhar é viver a fé. Mais do que proferir palavras ou contar experiências pessoais, é o resultado das 3 provas por eles apresentadas. Nesse contexto, ele fornece 2 testemunhos distintos. A evidência da fé verdadeira, que dá a evidência da fé verdadeira. O exterior e o interior. O primeiro é o exterior, é aquilo que de fora, de acordo com os meus atos, eu vou testemunhar da minha fé. E aí a palavra de Deus vai falar sobre a água e o sangue, que são elementos que João utiliza para mencionar sobre esse testemunho exterior. Podemos pensar neles como símbolos presentes em nossas ordenanças. Então nós, como batistas, né, quando nos convertemos, passamos lá pela classe, né, do discipulado, nós damos a nossa profissão de fé e somos batizados nas águas. O batismo ele não tem um efeito salvífico, ou seja, se eu não me batizar eu não sou salvo, ou se eu me batizar aí sim eu estou salvo. Não funciona assim para nós. O batismo ele é um símbolo, ele é uma ordenança. Jesus, né, se batizou, João batizou Jesus Cristo nas águas, e aí Jesus passou a ser santo? Não, isso é uma heresia, que inclusive naquela época era pregada pelo gnosticismo. Eles defendiam a ideia de que Jesus só passou a ser filho de Deus a partir do batismo. Isso não é uma verdade, isso é uma mentira que era pregada. E João estava ali combatendo justamente quanto a isso aí. Então, o nosso batismo ele não nos torna salvos. Ele simplesmente é um reconhecimento, é uma ordenança, eu estou cumprindo um exemplo que Jesus nos deu. Ele é simbólico. Eu deixo para trás as coisas do mundo e sou uma nova criatura a partir desse momento, simbolicamente. Se as minhas ações, as minhas atitudes continuarem as mesmas, aquilo ali vai ser só um ritual para você tirar uma foto e levar sua família na igreja. Então, nós vimos que o batismo ele não transfere salvação, não é através do batismo. O batismo é apenas um cumprimento daquilo que Jesus nos ordenou. E o segundo símbolo da nossa fé exterior, né, para que as pessoas vejam isso, é a ceia. A ceia é mais um elemento, mais um ritual que nós cristãos fazemos em memória daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Também, da mesma forma, a ceia não transfere salvação, né? Mas ele é um momento de reflexão, onde eu posso pensar no sacrifício de Jesus, onde eu posso refletir, examinar a minha vida, o meu comportamento, pedir perdão a Deus. E a partir desse memorial, eu mostrar também um testemunho externo da minha fé em Jesus Cristo. Além
dessa fé, né, que a gente expressa de forma externa, nós temos a interna, que é o testemunho. Assim como o testemunho externo afirma a doutrina de Cristo, o testemunho interior fundamenta a fé. Ele é a chave para receber a vida eterna, constituindo uma base sólida para o cristão. Nenhuma doutrina foi tão atacada na história como acerca de Cristo. Isso é uma verdade, né? A certeza de que que o cristianismo é algo realmente de Deus e verdadeiro é que há séculos desde que ele foi fundado, ele é atacado, mas não conseguiu parar. Esses ataques vêm de diversas formas, né? Por perseguição, por prisões, por leis, por sanções, até mesmo de dentro da igreja para fora, né? Por divisões, falsos profetas, falsas doutrinas que são colocadas e minadas. A igreja, ela sofre, mas ela sobrevive, porque ela é algo que realmente testemunha a nossa fé. Ela é verdadeiramente a palavra de Deus, ela está ali. Nós pregamos e vivemos, o que nós pregamos e nós vivemos, que é Jesus Cristo, é algo verdadeiro e duradouro. Então ela é contínua. E a partir do momento que nós nos convertemos, nós aceitamos a Jesus Cristo, nós temos o privilégio de receber o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é o testemunho interior, né? Através do convívio que eu tenho com Jesus Cristo, através das orientações que eu recebo do Espírito, através da minha busca pela santidade, que é cuidada e orientada pelo Espírito Santo de Deus, eu testemunho também da minha fé. O testemunho interior apresenta-se como uma bênção para o cristão, pois o torna participante da vida eterna em Cristo, a qual é expressa na graça e no poder de Deus, dispensando a nós em todo tempo, dispensado a nós em todo tempo. O selo da nossa salvação, né, ele é interior, ele está na nossa alma. A nossa vida, a nossa carne, ela vai ficar, mas a alma, ela vai continuar. Então, essa semana eu estava pensando, a gente tem vivido algumas situações, né, de orientação. Nós temos visto os nossos jovens, né, abandonando a sua fé. Isso é uma coisa que entristece muito os nossos corações, né? Essa falta de intimidade, essa falta de conhecimento pessoal. Nós precisamos entender que a marca, a vida cristã, é algo pessoal e intransferível, né? Eu oriento os meus filhos, os meus sobrinhos, as pessoas que nos cercam, os nossos alunos, mas se o indivíduo não tiver a certeza, não tiver a comunhão, não tiver o relacionamento direto com Deus, isso não vai valer muito, não vai valer nada, porque ele precisa saber em que está fundamentada a sua fé. E a partir do momento que ele sai do ninho e é contestado quanto a isso, ele é bombardeado quanto a isso, porque hoje a gente sempre comenta na nossa classe, né, já era difícil na minha época, de adolescente, de criança, a gente tinha, o mundo era muito insistente, mas a gente ainda era uma coisa assim meio que limitada. Hoje em dia a gente vê o bombardeio à juventude tão presente e de forma que nós nos vemos muitas vezes impotentes, porque está no celular, está na televisão, está no cinema, está, enfim, em vários lugares que nós não temos controle, muitas das vezes, do que acessa eles. E essa grande mídia tem atacado fortemente a nossa juventude, os nossos filhos, e muitos deles, por falta de base, por falta de conhecimento bíblico, por falta de relacionamento com Deus, têm cedido. E isso nos entristece. Ver jovens que estão abandonando a sua fé em Jesus Cristo porque estão sendo fortemente influenciados pelo pecado, pelo mundo. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos, falar da palavra de Deus, dia e noite, conversar com eles, incentivá-los a ter uma vida com Deus. A igreja, ela é um apoiador, mas não pode ser somente aqui. A responsabilidade da vida espiritual da família são dos pais.
Então nós precisamos estar conscientes da nossa responsabilidade, nós precisamos estar conscientes de que o mundo não está de brincadeira e que vai atacar de todas as formas. Então nós precisamos estar atentos e em oração, ensinar os nossos filhos a palavra de Deus, ensiná-los a orar, a ter um relacionamento com o Senhor, para que esse testemunho interior deles, vá além do simples frequentar a igreja, mas que eles possam ter certeza do porquê que eles estão aqui. Vale a pena ressaltar que João não diz que a vida eterna será dada no futuro, mas que Deus a deu, ou seja, Ele já no passado já nos deu. Temos essa vida agora, em princípio, e quando entrarmos na presença de Deus, na glória, nós a teremos em plenitude. Então aqui Jesus está conosco, Deus está conosco em todos os momentos, mas na glória, no céu, nós teremos a presença constante do nosso Deus, e lá será só a alegria. A gente fala dessa forma, e eu estava falando sobre a questão da volta de Jesus. Muitas vezes a gente passa por dificuldades, a gente vê como anda o mundo, o pensamento, a forma como as pessoas rejeitam a palavra de Deus e abraçam o pecado, e aí a gente pensa, ai Senhor, Maranata, ora, vem Senhor Jesus, porque a situação está tão complicada, está tão triste de assistir, que a gente já pensa logo que está na hora de Jesus voltar e aí eu vou para o céu é só alegria, mas a gente esquece que ainda muitos não têm essa certeza, Então nós precisamos trabalhar em dobro, fazer hora extra, para que a palavra de Deus seja pregada além das mídias, simplesmente, mas pregada nas nossas vidas, na prática, porque se eu falo uma coisa, mas eu faço outra, eu estou pregando ao contrário. A minha vida não pode ser uma pregação contrária, eu não posso falar do amor de Deus e fazer ao contrário. As pessoas precisam olhar para mim e ver na prática a minha fé. E infelizmente nós vemos muitos crentes que se dizem crentes, mas que na prática têm negado a sua fé. Então nós precisamos ter esse cuidado na nossa atitude, na nossa vida cotidiana, com os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho. Aí essas pessoas são pessoas que nos veem sempre, mas também aquelas que nos veem de passagem. Na nossa classe nós temos o irmão Oséias, ele é uma bênção. Eu queria ser igual o irmão Oséias. Ele é uma pessoa que, se ele olhar para você e ele consegue ver que você precisa de alguma coisa, e ele tem aquele jeitinho de chegar e falar do amor de Jesus e de levar aquela pessoa para a igreja, de convidar. Eu queria ser igual a ele. Eu quero ser igual a Jesus, claro, mas eu fico encantada com as pessoas que têm essa facilidade, esse dom, de evangelização. E nós precisamos ter essa sensibilidade de olhar para o outro e enxergar que o outro, por mais que ele não fale, ele precisa ouvir falar do amor de Jesus. E às vezes nós não falamos por vergonha, às vezes nós não falamos porque achamos que eu vou incomodar aquele outro. Mas se eu tenho uma notícia boa, eu preciso aprender, eu preciso pedir orientação ao Espírito Santo, no momento certo, a palavra certa, para que aquela pessoa ouça falar de Jesus Cristo, que a gente não possa ter vergonha de falar do amor de Jesus, porque às vezes é só isso que aquela pessoa precisa para poder aceitar a Cristo. Lembrando que a gente não salva ninguém, não é o nosso argumento, não é a nossa eloquência, não é a nossa forma bonita de falar, ou se eu decoro todos os versículos, não é isso. O que vai fazer convencer aquela pessoa de que ela está perdida, da justiça, do pecado dela, do juízo de Deus, é o Espírito Santo. Então nós precisamos nos fazer instrumentos na mão de Deus para que o Espírito Santo de Deus haja, deixando de lado, claro, buscando a palavra de Deus, conhecendo a sua palavra, mas também nos fazendo disponível. Isso também é uma maneira de demonstrar a marca da nossa fé. E o último tópico vai falar sobre a fé que a fé impulsiona a oração. Sempre digo que orar por alguém é um ato de amor. O apóstolo, por sua vez,
inclui que a fé, a confiança da vida eterna, nos permite orar confiantemente, né? A oração impulsionada pela fé não busca realizar o desejo do homem, mas alinhá-lo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Às vezes nós precisamos orar pedindo a Deus que nos ensine a orar, né? Porque às vezes nós não sabemos como orar. Nós precisamos orar pela vontade de Deus. Nós precisamos ser confiantes de que quando nós nos achegamos ao Senhor, Ele está a nos ouvir, Ele está inclinado a ouvir as nossas orações, Ele quer que nós cheguemos a Ele, porque isso é uma troca de relacionamento, né? E a nossa vida cristã, ela é composta pela leitura da palavra de Deus, que é o momento em que Deus fala conosco, mas da oração também, que é o momento onde eu coloco para o Senhor as minhas dificuldades, os meus anseios, os meus sonhos, a minha gratidão. Então é uma conversa com o Senhor, é através da oração, através da forma como eu me achego ao Senhor com confiança, com fé de que Ele está ali para me ouvir, que vai me fazer crescer. Então nós precisamos entender que é através da fé que nós somos impulsionados a perto do Senhor, a alcançar o nosso objetivo final. Nós precisamos aprender a orar, sabendo que Ele atende as nossas orações. Nós precisamos entender que Deus sempre sabe qual é o melhor para nós, independente do tempo, independente daquilo que a gente acha que seja o melhor. Precisamos aprender a confiar em Deus, precisamos aprender a orar, precisamos aprender a confiar mais em Deus. E é através da fé, é através da crença que nós temos de que o nosso Deus cuida de nós, que o nosso Deus, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor de todas as coisas e que Ele cuida de nós. É através da fé que nós temos nisso que nós devemos nos achegar ao Senhor. A confiança é a chave estratégica da oração respondida. Orar segundo a vontade de Deus é orar de acordo com o que Ele deseja e não para insistir que o Pai realize nossos anseios. Somente a fé nos capacita para orar desta maneira. A fé impulsionada pela oração, a fé impulsiona a oração pela certeza de que Deus está nos ouvindo. E isso somente é possível porque, como afirma o apóstolo, temos o Filho. Ter o Filho é gozar da confiança de que Deus nos ouve. Então, a certeza de que Deus nos ouve, né, é a partir do momento que nós entendemos que Ele se importa tanto conosco, que Ele mandou Jesus para nos resgatar do pecado. Né? Se Ele fez o mais que seria para a gente, humanamente falando, o mais improvável, né, de eu dar uma pessoa, eu entregar uma pessoa que não tem pecado, que não tem culpa nenhuma, para o lugar de uma pessoa completamente pecadora e errada, né, através do improvável que é a entrega de Jesus no nosso lugar, é que nós podemos ter a confiança e crer que realmente Deus quer o nosso bem. E se Ele quer o nosso bem, de fato Ele atenderá as nossas orações da melhor forma possível, da melhor forma que Ele pode fazer e Ele fará. Bom, encerrando, né, para concluir, seria impossível falar da vida cristã sem falar da fé. A fé é a mola propulsora em nosso relacionamento com Deus. O que é uma mola propulsora? Ela nos impulsiona, né? Uma expressão que vai designar o fato de impulsionar alguém para atingir um objetivo. É através da fé que nós temos que nós somos empurrados para perto de Deus. Nós somos empurrados a alcançar o nosso objetivo. Se perdermos a fé, tudo perderá o sentido. Sem fé, a Bíblia Sagrada se tornaria apenas mais um livro. A oração, simplesmente uma ladainha, e as doutrinas, um conjunto de regras. E, infelizmente, é isso que tem acontecido com muitos hoje. Eles têm perdido a sua fé, e a Bíblia tem virado apenas um livro de mitos e contos e histórias. Deus tem sido apenas uma figura soberana que para eles não faz diferença, que é algo que está muito distante, algo criado pelo ser humano. Desculpa, não soberana, mas algo criado pelo homem, uma invenção, né? E as orações são apenas uma forma de falar, mas que ninguém está ouvindo. Então, se nós perdemos a nossa fé, nós perdemos a nossa vida cristã. Porque a partir da fé, a partir do que nós cremos,
da certeza que nós temos em Jesus Cristo, é que nós temos, nós obedecemos, nós testemunhamos, nós vivemos. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos cultivar, pedir ao Senhor que Ele aumente a nossa fé, que nós possamos buscar através da leitura da Palavra de Deus, de uma vida de oração, na prática, buscando cumprir os mandamentos, né, de forma no nosso dia a dia, e que essa fé ela possa crescer sim, para que ela seja uma marca presente, para que as pessoas que olhem para nós vejam em nós o diferencial. Aquele ali é um filho de Deus e ele tem mostrado isso pela sua fé. Para encerrar, para pensar e agir. Primeiro, pensando acerca da fé, de que maneira você tem servido a Deus? Amor e obediência são características em sua vida? Então, esse momento aqui eu sempre acho muito legal, que é o de autorreflexão. Ninguém precisa responder, ninguém precisa falar nada, mas é um momento onde você começa a pensar nas suas atitudes, né? Na sua vida prática, no seu dia a dia. Você tem amado as pessoas? Você tem obedecido aos mandamentos, à palavra de Deus? Isso tem sido uma característica na sua vida? 2. Seu testemunho é resultado de um relacionamento íntimo com Deus ou não? As pessoas olham para você, as suas atitudes, elas refletem a sua relação com Deus ou não? Por último, 3. Considerando que a forma como oramos prova quem somos, como tem sido sua vida de oração? São perguntas que no nosso dia a dia nós precisamos parar e refletir. E não é para se sentir culpado, mas é para se sentir incentivado a mudar, a buscar estar à altura, né, da santidade de Deus. A gente sabe que vai ser complicado, que dificilmente a gente vai alcançar a estatura do varão perfeito, mas a gente vai continuar buscando isso, né? A santidade ela precisa ser um alvo na vida do cristão, e isso a gente faz através da fé. Eu quero agradecer a oportunidade ao pastor Lucas, né, por ter nos convidado, e agradecer também a nossa igreja e convidá-los para que, assim que possam, venha compartilhar conosco também das suas experiências, venha aprender um pouquinho da palavra de Deus conosco, na nossa EBD, que funciona todos os domingos a partir das 9h15, após o primeiro culto da manhã, e você será muito bem recebido. Nós vamos orar, agradecendo a Deus mais uma vez, e que Deus abençoe o seu lar e a sua casa. Pai querido, nós te somos gratos por esse momento onde podemos aqui refletir sobre a sua palavra, compartilhar, ó Pai, dos seus ensinamentos e te pedir, ó Pai, que tu possa aumentar em nós, ó Pai, o desejo de servir, ó Pai, que nós possamos crer com toda a fé, com toda a esperança, ó Pai, que tu és o nosso Salvador, tu és aquele que nos guia, que nos guarda, que está orando por nós, que nós possamos buscar a cada dia mais a fé em Jesus Cristo e ensiná-las, que ela possa ser uma marca para que aqueles que olhem para nós possam nos ver como realmente filhos seus. Obrigada por tudo, guarda-nos de todo mal, vá, ó Pai, aonde essa palavra está indo e abençoe, ó Pai, as pessoas, os lares, onde quer que eles cheguem, e que elas possam sentir o seu amor, o seu cuidado, onde quer que elas estejam. Obrigada por tudo, é a oração que nós fazemos, pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, e é em nome do seu Filho amado Jesus Cristo que nós choramos. Amém.